Tu já se pegou contando algo que tu ouviu falar, só para preencher um espaço numa conversa, um vazio em algum tipo de interação, ou simplesmente para fazer parte de algum grupo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fofoca, algo que é até então natural, faz parte da rotina de todos nós, em maior ou menor grau, mas que esconde uma armadilha perigosíssima, que pode arruinar a tua vida ou a de outra pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo e sejam bem-vindos ao Refúgio Produtivo, especificamente na playlist sobre as coisas, onde nós pegamos algum tema e aplicamos uma estrutura de 3 As: aprofundar o tema, apresentar o tema, aprofundar o tema e aplicar. Essa é uma playlist de filosofia prática. O objetivo é tirar algo da teoria abstrata que a gente consiga aplicar de fato na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente possa melhorar a nossa vida a partir de um conceito um pouco mais abstrato. E sobre o tema de hoje, a fofoca, ela é universal, mas tem um limite. Nós precisamos entender até que ponto ela é inofensiva e até que ponto ela se torna tóxica, se torna algo ruim. De início, a gente tem que desmistificar alguma coisa. A fofoca, em graus mínimos, ela é meramente uma forma social de trocar informações. E o problema não é o ato em si, é quando passa do ponto. Ou seja, quando passa do ponto, quando ela deixa de ser um mero relato e passa a ser uma ilação não confirmada, uma suposição. E aqui eu preciso falar. Espalhar suposições não confirmadas sobre a vida alheia não é só algo deselegante, é uma forma de negligência ética, de negligência moral. E eu vou dar um exemplo sobre isso. Vamos usar aquela clássica história narrativa de João foi à feira. Imagina que a pessoa A está contando para a pessoa B uma história de que tu viu que hoje de manhã, na feira, houve um tiroteio? Então aí temos os fatos. Na feira, local, o que? O tiroteio, quando? Hoje de manhã. Então, hoje de manhã teve um tiroteio na feira. E aí a pessoa continua. E tu sabe o João que mora ali pertinho, o João vai todos os dias na feira e o João está sempre armado. E aqui essa pessoa criou duas premissas: que o João vai todos os dias na feira e que o João está sempre armado. Logo, se houve um tiroteio na feira hoje e o João vai todos os dias na feira e o João está sempre armado, tu deixa no ar uma suposição de que ele pode estar envolvido. E essa pessoa que ouviu a história vai chegar em casa e vai contar para o marido, para a esposa, para a filha, para o sobrinho, para a vizinha, vai começa o telefone sem fio. Ela vai contar para essa outra pessoa. E talvez quando ela conte para essa outra pessoa, ela já coloque o João como figura central nesse tiroteio. Uma pessoa vai contando para outra. É assim que funciona o telefone sem fio. E a cada vez que uma pessoa conta para outra, ela acrescenta algo ou retira algo. E a história vai virando um emaranhado de suposições, um emaranhado de premissas não confirmadas. Ninguém quer saber depois, se a história for desmentida uma semana depois, essas pessoas que espalharam a fofoca, elas não vão vir se redimir. Nenhuma delas vai lá para o João pedir desculpa. Isso pode afetar a vida do João. Familiares dele podem ser confrontados que ele estava num tiroteio. Pessoas que trabalham com ele, um chefe, alguma coisa, pode questionar ele se ele estava envolvido em algum tipo de tiroteio na feira, em tal dia da manhã. Então, assim, esse é um exemplo bobo, mas ilustra bem como uma simples fofoca pode acarretar a destruição da reputação de alguém, pode impactar diretamente na vida dessa pessoa. E o divisor de águas, a chave da questão, é a intenção. Antes de contar uma história, antes de passar adiante uma suposição ou de criar premissas para encaixar numa história, te pergunta se aquilo é verdadeiro ou necessário. Aquilo foi confirmado de alguma forma e é necessário tu passar adiante aquela história ou aquela suposição, vai ajudar alguém ou vai impedir que algo ruim aconteça? Se não for nenhuma das duas, o mais decente a se fazer é ficar em silêncio, é não passar adiante. Ou então, pergunta para ti mesmo: eu estou usando essa história sobre a vida de outra pessoa como entretenimento ou para diminuir aquela pessoa para que eu me sinta melhor? É por isso que tu está cogitando passar aquela história adiante? É por isso que tu tá tão ansioso em contar para alguém aquele fato não verificado? Aquela premissa que tu mesmo criou para induzir a outra pessoa a acreditar em algo?
ou induzir que ela tenha uma conclusão que tu espera que ela tenha? Bom, e sendo essa uma playlist prática, o que a gente pode tirar de útil do conceito de fofoca, de como funciona? O que a gente pode melhorar na nossa vida a partir desses conceitos um pouco mais abstratos? Primeira coisa, te coloca no lugar da outra pessoa. Se tu vai falar sobre o Joãozinho, nesse exemplo que a gente deu um pouco antes, te coloca no lugar do Joãozinho. Se tu fosse o Joãozinho, tu gostaria que essa história, que essas suposições fossem feitas com aqueles detalhes, daquela forma? Tu gostaria que tu fosse o objeto daquelas fofocas? Te faria bem? Se não, a coisa mais decente a fazer é ficar em silêncio. É não passar adiante essa mentira, essa suposição que tu mesmo criou para, enfim, gerar entretenimento, para te sentir melhor ou simplesmente para prejudicar outra pessoa. 2, essa história, essa fofoca, ela foi confirmada por ti ou pela fonte primária da informação? Se não foi, a coisa mais decente a se fazer é ficar em silêncio. Ou pelo menos deixar bem claro que tudo não passa de uma suposição, de uma ilação, de algo que não foi verificado, mas que por algum motivo tu decidiu contar. 3, não permita que pessoas se sintam confortáveis em te contar fofocas todos os dias. Porque quando alguém que está querendo fazer uma fofoca maldosa, uma fofoca ruim, suja, essa que a gente está falando que é prejudicial, quando essa pessoa se sente confortável em vir te falar aquilo, esperando que tu espalhe a notícia ou que tu valide tudo aquilo que ela está falando, isso diz muito sobre ti. Infelizmente, é assim que funciona. Quando alguém se sente confortável fazendo algo que prejudica outras pessoas, se sente confortável falando isso para ti, compartilhando contigo, é porque ela sabe que ou tu vai validar o que ela está falando, ou tu vai simplesmente te omitir, ou vai passar adiante. Vai aumentar ainda mais aquela história. E quando isso acontece, quando tu te torna essa pessoa, uma das coisas mais importantes e valiosas que nós temos na nossa vida é o caráter, é a nossa palavra. E quando nós somos conhecidos como fofoqueiros, como pessoas que prejudicam os outros contando histórias que, na maioria das vezes, se provam como mentiras no futuro, o nosso caráter e a nossa palavra começam a perder força. E com isso, nós como pessoas passamos a ser menos confiáveis. Nós nos tornamos um pouco virulentas, sujas, se eu posso colocar dessa forma. E como que eu impeço que uma pessoa se sinta confortável de me contar essas coisas? Porque às vezes é um familiar que tu tem convivência diária, é um colega de trabalho, pessoas que tu simplesmente não pode te afastar. Bom, a forma mais simples é fazendo uma pergunta. Essa pergunta, 90% dos casos, desmonta o fofoqueiro. E qual é essa pergunta? Tu vai olhar para a pessoa e vai dizer: tá, mas por que tu tá me contando isso? Por qual razão tu tá me contando isso? E tu vai ver que a pessoa nunca tem uma razão. Ela não tem uma explicação lógica que ela possa te dar para por que ela tá te contando aquela fofoca. Por que ela quer passar adiante uma história que não foi confirmada, com premissas que ela mesma criou para induzir o interlocutor a acreditar em algo, a tirar alguma conclusão que ela espera. Então pergunta só isso. Por que tu tá me contando isso? A pessoa vai se enrolar, vai se embananar, vai dizer: "Ah, que eu achei que tu talvez quisesse saber". Não. Fala não e ó, silêncio. O silêncio intencional, depois de um não, resolve tudo. É extremamente poderoso e resolve a questão. Agora, se a pessoa insistir, seguir tentando contar esse tipo de coisa pra ti, fala: "Olha, eu não quero saber, não me interessa". Um corte simples e seco. Dá um pataço no focinho, resolve. E esse tipo de coisa vai parar de acontecer e tu vai adquirir uma maturidade intelectual que em boa parte é medida pelos assuntos que tu conversa com as pessoas. Se tu, durante o teu dia, tu interage com 5, 6, 7 pessoas, tu faz fofoca com todas elas, ou é natural que tu converse sobre a vida dos outros o tempo todo, esse não é um bom indicativo. Talvez seja a hora de tu repensar como tu interage com as outras pessoas e, de fato, buscar uma maturidade intelectual um pouco maior, de não precisar ficar falando dos outros. Fala de ti, fala de projeto, fala de sonhos, fala de objetivos, fala de qualquer outra coisa que não envolva sempre estar falando dos outros. Até porque o mundo dá voltas. E, eventualmente, tu vai ser o alvo dessas fofocas. E aí eu garanto, tu não vai gostar. Então, quando a gente faz a nossa parte e não engajar com esse tipo de conversa, o mundo se torna um lugar melhor. E a gente se torna menos suscetível a cometer algum tipo de injustiça
ia prejudicar a vida de alguém, assim como nós não gostaríamos que isso acontecesse conosco. Por hoje é só. Se esse vídeo te trouxe alguma reflexão positiva, se tu acha que alguém que tu convive pode gostar desse tema, compartilha o vídeo, deixa o like, ajuda demais. Deixa algum comentário aqui, também ajuda muito no engajamento. O YouTube entende que esse vídeo foi bom, que quem assistiu gostou tanto a ponto de engajar, de comentar, de curtir, de compartilhar. Isso ajuda demais o YouTube entregar para mais pessoas esse vídeo, e isso ajuda o canal por consequência. Até a próxima e, como sempre, semeio que é bom.